Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Suzete Francisco. Filipe Santa Bárbara. Maria Lopes. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. Esta é a primeira quinta-feira de maio, o dia do tudo ou nada no pacote laboral. Nós vamos deixar esse tema de fora do episódio porque o destino da reforma vai saber-se provavelmente entre o momento de gravação do podcast e o momento da sua publicação. E para evitar estarmos aqui em especulação pura, vamos deixar o assunto para uma das próximas conversas. Não hão de faltar oportunidades, certamente. Assim sendo, começo por um tema que aqueceu a semana, o programa Defender Portugal, que as bancadas da AD apresentaram como uma solução para salvar as Forças Armadas. Trata-se de um conjunto de incentivos para aproximar os jovens da carreira militar. 2 exemplos, um apoio de 439 € e a possibilidade de tirarem a carta de condução desde que estejam dispostos a ficar 3 a 6 semanas a defender Portugal no tal programa. Suzete, vamos a isto? Houve quem dissesse que este programa só servia para criar uma espécie de escuteiros. A proposta tem pernas para andar? Bom, acho que tem condições para vir a ser aprovada. É uma proposta da AD, não me custa imaginar que haja outros partidos, pelo menos, a absterem-se. Portanto, acho que ela pode vir a ser aprovada. Uma questão já diferente é a sua execução. Embora a proposta seja da AD, podemos pressupor que terá havido pelo menos uma mínima concertação com o Governo, até porque a defesa é tutelada por Nuno Melo e um dos autores desta proposta é o CDS, mas, por outro lado, enfim, isto é uma mera recomendação ao Governo e seriam precisas muitas, mas mesmo as muitas páginas para pôr todas as recomendações que são aprovadas na Assembleia da República aos governos e que depois, pura e simplesmente, não acontece rigorosamente nada. Mas, passando para o conteúdo, parece-me que é uma proposta que, sendo bem intencionada, não muda nada, no que é um enormíssimo problema de falta de efetivos nas Forças Armadas. Diria que isto é quase simbólico. Estamos a falar de um programa de voluntariado de 3 a 6 semanas para jovens entre os 18 e os 23, com essa, como disseste, com uma retribuição de 439 € e a possibilidade de tirar a carta de condução. Soa tudo assim um bocadinho. Soa tudo assim um bocadinho a campo de férias. Exato. Campo de férias Já roubaste aqui a minha nota. As universidades têm estágios deste género durante o verão, portanto, não é muito diferente. Não, mas, bem, primeiro acho que é de duvidosa atratividade para os jovens. Mas acho que a grande questão aqui é que isto, acho que nem sequer um paliativo é para o problema que é o problema premente das Forças Armadas, que é a falta de efetivos. Nós vamos ter nos próximos anos, a área da defesa vai ter um incremento absolutamente extraordinário de investimentos em termos de infraestruturas, de equipamentos e com o pequeno problema que depois não há efetivos que correspondam a este desenvolvimento que esta área vai ter. E isso tem que implicar necessariamente que se olhe para o serviço militar, quer seja no regime permanente, no regime contratado, no regime de voluntariado, mas a sério e com condições a sério, para levar novos efetivos para as Forças Armadas. Isto era marketing, não é? Isto é marketing. Disseram várias ex-chefias militares, nós ouvimos vários ex-chefes militares que não foram nada simpáticos com esta medida, desde escuteiros, a marketing político, a não serve para nada, foram muitíssimo críticos desta medida, pedindo medidas efetivas para levar jovens para as Forças Armadas. No final aqui vem sempre a questão do serviço militar obrigatório, mas acho que há aqui uma outra questão, fala-se muito na adesão dos jovens, mas há outra questão que me parece extraordinariamente importante, que é a retenção de quem já está nas Forças Armadas, que são, em muitos casos, profissionais altamente qualificados, que passam anos a formar-se nos vários ramos das Forças Armadas e, ao fim de alguns anos, saem, por e simplesmente. Isso tem sido muito visível, por exemplo, na Força Aérea. Portanto, acho que isto, enfim, é o que é. Pronto, um campo de férias onde alguns jovens podem ir passar umas semanas, mas não vejo que contribua muito para resolver problemas.
Se muda ou não alguma coisa, vou fazer-te uma pergunta muito direta, Filipe, para perceber. Para já podes, claro, dizer se concordas com a Suzete e com a avaliação que faz, mas a minha pergunta mais direta era: se tu tivesses 17 ou 18 anos, isto supostamente é a partir dos 18, isto chegava para te convencer a fazeres uma experiência? A mim, claramente, não ia convencer. Só falo da experiência, nem estou a falar em ficares lá e... A mim, claramente, não ia convencer. Mas a muitos jovens, enfim, vamos lá ver o que é que isto pode dar. Vou tentar fazer aqui um pouco, olhar para os lados que isto pode ter de positivo. Ora, eu acho que, desde logo, foi uma boa ideia para meter o tema em cima da mesa, pelo menos da discussão, e esse mérito, pelo menos, tem. Ou seja, olhar para as Forças Armadas e olhar para a falta de efetivos que existe, desde logo também com o momento atual do mundo, que não se prevê que vá ficar melhor no médio prazo, e portanto é bom pensar nestes temas que têm estado arredados. Agora, o problema é que isto quase que surge aqui de forma, não vou dizer caricatural, mas quer dizer, estamos a oferecer uma carta de condução tirada, ou seja, agora já não vai ser a carta de condução na Farinha Amparo, vai ser a carta de condução na Tropa, e 439 euros. É assim, de facto, eu tinha aqui apontado que isto pode acontecer aqui, um fenómeno de campos de férias, mas a verdade é... e outra coisa que é, também não vamos falar mal dos escuteiros, enquanto... Não é mau, não é mau. Eu enquanto não escuteiro, é militar, durante muitos anos da minha vida, de facto, os escuteiros são... São mais do que isto. Não é só ser mais do que isto, mas de facto é uma ótima escola de preparação para a vida. Não, mas é por isso que eu estou a dizer. Preparam muito mais até do que isto. Exato. Mas pronto, mas mesmo na ótica dos campos de férias, existe uma coisa que eu também fui, além de escuteiro, também já fui monitor de campos de férias. E há uma coisa que acontece muito nos campos de férias e que pode, enfim, repercutir aqui num programa deste género, que é... Os miúdos, de facto, gostam mesmo daqueles dias que passam nos campos de férias. E se isto for relativamente bem feito, pode ser que crie ali alguma nostalgia que aquelas pessoas queiram reencontrar. Agora, isto é assim, do ponto de vista, de facto, de uma coisa que não é séria, de uma coisa que não é estruturada. Porque, para atrair pessoas para as Forças Armadas, não basta, como também não basta ao Dia da Defesa Nacional, isso é uma coisa, enfim, certa. Eu passei pelo Dia da Defesa Nacional, enfim, o que é que eu me lembro daquele dia? Propaganda às Forças Armadas, comi lá num refeitório no Alfeite, vi um bocado das instalações, quer dizer, e foi isso o Dia da Defesa Nacional, não foi isso que me chamou minimamente para a vida militar. Mas o que é que acontece? Vão fazer um programa, assim, uma espécie de recruta light, mas é que ao mesmo tempo não pode ser muito duro porque tens que os cativar, mas depois também não podes ser totalmente cor-de-rosa porque senão também afastas. Não percebem e o que é, fazes não é? o quê? A questão é um bocado esta. A verdade é que para ser atrativa a vida militar tem que se assinar com carreiras. E assinar com carreiras é com uma carreira estável, com uma carreira que seja bem remunerada. Pensar isto desta forma, não acho que seja, efetivamente, um programa voluntário que vá levar jovens para as Forças Armadas e com o custo que isto tem. Porque desde já, quando o programa foi apresentado, o PSD estima que para cada 2.000 jovens que concorram, que, enfim, que estejam dispostos a participar... Queiram tirar a carta, o Estado gasta 4,5 milhões de euros. Eu, sinceramente, não sei se isto... Por cada jovem? Não. Por 2.000, para cada 2.000 jovens, o custo estimado é de 4 milhões e meio. Eu não sei se rende efetivamente. 2,2, 2,3 por cada 1.000. Não é? Exato. Pronto. Portanto, não sei se isto terá algum peso. Retorno. Gostava de ouvir Nuno Melo a falar sobre isto, na verdade, porque é sempre divertido ouvir Nuno Melo e ainda não ouvimos também sobre isto. E há uma outra coisa que eu também queria notar, enfim, e que vem na exposição de motivos deste programa e que ainda, ou seja, que às vezes também é um bocado... Os termos que se usam, não é? O português conta e vão buscar a guerra do ultramar e falam da guerra do ultramar. E ultramar já é um termo tão ultrapassado em 2026. Quer dizer, não é assim que vamos cativar pessoas para as Forças Armadas, sinceramente. Até acho que, se calhar, o programa devia introduzir coisas mais de cibersegurança e coisas mais relacionadas, por exemplo, com a potencialidade de ataques híbridos. Isso, sim, é uma coisa voltada para o futuro e que os jovens podem ter muito mais apetência, sei lá, uns workshops, agora programas, e ir passar 3 semanas ou 6 semanas a dividir camaradas
num qualquer quartel deste país. Enfim, não sei se isto de facto tem pernas para cativar muitos jovens. Alguns certamente serão cativados, mas provavelmente serão aqueles que já seriam de uma outra forma. De outra qualquer. forma, sim. No dia 9 de maio faz 2 meses que o Presidente da República tomou posse e, pelo que escrevemos hoje no Público, a esquerda tem-se afastado de António José Seguro neste período, em especial nos últimos dias, por causa da Lei da Nacionalidade. Maria, há uma questão nesta lei que ainda está por resolver. Queres explicar do que é que se trata e basicamente em que ponto é que está, no fundo? Sim, na verdade são 2 leis, não é? António José Seguro promulgou a Lei da Nacionalidade, com aquelas novas regras para a aquisição da nacionalidade, e sim, havia alguma esquerda que ainda estava a acreditar que o Presidente da República pudesse travar de alguma forma aquilo. Não, enfim, o PS não levantou grandes ondas. Até confesso que a minha expectativa era que, como houve uma lei anterior que foi travada pelo Tribunal Constitucional com a indicação de algumas inconstitucionalidades, se calhar por uma questão de segurança jurídica, eu até acreditaria que o Presidente da República enviasse para o Tribunal Constitucional apenas com essa justificação, não é? Marcelo Rebelo de Sousa também o chegou a fazer. Pronto, também é verdade que era em algumas questões que tinha algumas dúvidas, mas, enfim, essa era a parte da Lei da Nacionalidade. O que estamos agora a falar sobre aquilo que está no Tribunal Constitucional, por pedido de fiscalização preventiva dos deputados do Partido Socialista, é uma alteração ao Código Penal que prevê a perda da nacionalidade como pena acessória pelo cometimento de alguns crimes. Esse decreto já tinha sido considerado por unanimidade dos juízes do Tribunal Constitucional inconstitucional em dezembro. O PSD e o Chega voltaram à carga, quer dizer, alteraram o decreto. Deixa-me fazer-te um parêntese. Eu ou acredito, ou se calhar quero acreditar, que o papel do PSD aqui seja mais numa tentativa de manter as portas abertas com o Chega, manter aqui um diálogo, mostrar-se aberto a uma série de propostas do Chega para... Eu quase seria tentada a dizer comprar, mas... Ou se calhar é comprar mesmo, com aspas ou sem aspas, algum apoio e algum... aqui do Chega. Noutras áreas? Noutras áreas. E neste em concreto também. E desta também, dar com uma mão para receber com a outra, enfim, para manter aqui uma saudável relação. Sobre o que está no Tribunal Constitucional. Bom, enfim, o texto foi alterado, foi reduzida a tipologia de crimes, mudaram alguns prazos, ou seja, antes a questão era para uma série de crimes que se fossem cometidos nos primeiros 10 anos da aquisição da nacionalidade, por um cidadão estrangeiro. Agora, esses crimes, o número e a tipologia de crimes foi reduzida, mas o período foi aumentado. Portanto, estamos aqui numa de dar uma no cravo e outra na ferradura, como diz o ditado. No entanto, mantêm-se muitos dos problemas iniciais, porque os juízes identificaram aqui várias questões. Desde logo, na tipologia dos crimes, estavam lá crimes que iam desde o homicídio até a crimes contra a autodeterminação sexual. Agora, por exemplo, nos crimes contra a vida ficou apenas o homicídio qualificado, saíram todos os crimes contra a integridade física, mantiveram-se apenas os da escravidão e tráfico de pessoas, e dos crimes, por exemplo, contra a liberdade e a autodeterminação sexual só ficaram os de abuso sexual, caiu também o crime de auxílio à imigração ilegal. Mantêm-se os crimes de pertença a um grupo terrorista e à associação criminosa e os crimes contra a segurança do Estado, que foram os 2 únicos que os juízes identificaram em dezembro que, bom, se calhar só nestes é que haverá aqui alguma justificação. Aliás, o próprio PS nem pede a inconstitucionalidade destas alíneas quando a referência é a estes crimes. Pede por uma outra razão também, que também já lá vou. Agora, em dezembro, o que os juízes consideraram foi que o crime de homicídio ou o crime de abuso sexual não punha em causa, ou seja, não se tratava de crimes que colocassem em causa a relação do cidadão com o Estado. Não é o cidadão a atentar contra o Estado, é o cidadão a atentar contra outro cidadão. E isso, portanto, essa recusa do cidadão em relação ao Estado só acontecia nos crimes de terrorismo e nos crimes contra a segurança do Estado, onde se incluem a traição, a espionagem, a sabotagem e a violação do segredo do Estado. Não há uma quebra na pertença.
Exatamente, não é? É onde há uma quebra, de facto, da pertença. A outra questão em que o PS também continua a apontar que poderá haver uma inconstitucionalidade e que, de facto, os juízes identificaram em dezembro, é o princípio da igualdade. Ou seja, nós que temos apenas nacionalidade portuguesa, se nos fosse retirada a nacionalidade, nós ficaríamos apátridas. Esta lei diz que ninguém pode ficar apátrida. Ou seja, isto na verdade no início não se aplicava, na versão inicial não se aplicava aos cidadãos portugueses originários de todo, e agora continua a haver ali uma forma de escrever aquela lei que também deixa praticamente esses cidadãos portugueses originários de fora, porque tendo em conta que isto se aplica apenas a quem tenha obtido Nacionalidade. E não adquirido, como se dizia, portanto, obtido, nós todos obtemos a nacionalidade portuguesa à nascença, não é? Isto só se aplica a quem tenha cometido crimes nos primeiros 15 anos de obtenção da nacionalidade. Isso significa que deixa os originários de fora porque, na verdade, nós só somos imputáveis a partir dos 16 anos. E não me parece que alguém, quer dizer, pode cometer um crime destes com 15 anos, não, com certeza não irá cometer com 3 ou 4. Ainda assim, isto teriam que ser portugueses originários de dupla nacionalidade, ou seja, alguém que tem dupla nacionalidade à nascença. E que pudesse perdê-la, não é? E que pudesse perdê-la. Ou seja, mantêm-se problemas que o TC não teve em dezembro qualquer dúvida. Não houve nenhuma declaração de voto sequer, porque todos votaram unanimemente. Tudo isto para dizer, é muito expectável que a decisão dos juízes, cujo prazo acaba na próxima semana, dia 16, até o mais certo se calhar é haver um acórdão antes disso, é muito expectável que volte a chumbar. Mas também, confesso, voltando àquilo que disse ao início, não parece que o PSD fique muito preocupado com isso e o Chega terá que se conformar e voltar O PSD já disse que não ficava muito preocupado com isso. Aliás, António Rodrigues já disse que... Já tem a lei da nacionalidade. E daí lá a questão está. é essa. É um bocadinho isso, não é? Isto foi, vem eles... provar que tomem lá isto, calem-se lá, não se chateiem mais lá, e aprovem lá estas outras coisas. E também a necessidade que o PSD encontrou desta forma criativa tirou a sanção da lei da nacionalidade, que é para serem diplomas diferentes e, portanto, a lei da nacionalidade... Muda per si muda com as regras que eles queriam mudar. E é aquilo que eles de facto queriam. Exato. É jogo político, não é? É apenas... Bom, enfim, vai-se fechar mais um dossiê e andar para a frente. Suzete, não nesta parte da lei, mas sobretudo na lei da nacionalidade, percebemos que a esquerda está de pé atrás com o seguro, e o que eu te perguntava é se há mais questões que os podem distanciar. Eu suspeito que isto foi só a primeira de muitas vezes em que a esquerda vai estar muito distante de António José Seguro. Tivemos agora a lei da nacionalidade, foi basicamente a primeira vez que me lembro que houve aqui críticas acesas ao Presidente da República. O Bloco de Esquerda, por exemplo, foi muitíssimo crítico, o PCP também, o LIVRE um bocadinho, enfim, mais recuado. Mas foram os três, sobretudo. Mas foram os três, sim. Acho que isto se repetirá pelo futuro e, aliás, temos aí à porta aquilo que poderia ser ou poderá ser, acho que seria um momento de ruptura da esquerda com António José Seguro se concretizasse. Estou a falar da reforma laboral, que não sabemos como é que fica, hoje é o dia decisivo se não for adiado outra vez. E, bom, a situação será substancialmente diferente dependendo daquilo que chegar à Assembleia da República, se houver acordo com o GT. Houve agora aqui um recuo da CIP a tentar ainda um acordo na concertação social. Bom, se estivéssemos a falar de uma reforma laboral sem o acordo da UGT, que António José Seguro por acaso promulgasse, acho que não só a esquerda ficaria muito chateada, como o próprio PS ficaria mesmo muito chateado. Foi curioso aqui na questão da lei da nacionalidade. Houve um imenso cuidado no PS da parte dos socialistas com a decisão de António José Seguro. Não se ouviram críticas, apesar de haver muitas críticas ao diploma em si. Houve bastante compreensão com a promulgação de António José Seguro. Acho que isso mudaria radicalmente de figura se estivéssemos a falar de um cenário de promulgação da reforma das leis laborais. Depois,
Bom, na circunstância de à 25ª hora ainda haver um acordo com a UGT, isso deixaria o PS numa situação um bocadinho mais difícil, aí não tenho muitas dúvidas que Seguro promulgaria, seguramente que a esquerda não deixaria de se chatear com ele por causa disso. Portanto, acho que a reforma laboral, dependendo do que vier a acontecer, bom, e há uma boa hipótese da reforma laboral não chegar de todo, nem sequer chegar a Belém, aliás, neste momento é o que parece mais provável, mas isso seria, acho que seguramente mais do que foi a lei da nacionalidade, seria mesmo um momento de corte da esquerda com Belém. Relembro que foram partidos que apoiaram António José Seguro na segunda volta. Desde a primeira hora, na segunda volta. Sim. Depois do que está na calha, há outro diploma bastante polémico que está aí na calha, que está no Parlamento nesta altura, aprovado na Generalidade, que é o direito à autodeterminação da identidade de género, que há de ir futuramente para Belém. Esse é que eu estou curioso para ver o que é que Estou António José Seguro vai fazer. para ver o que faz António José Seguro. É outro que seguramente, por exemplo, o Bloco e parte do PS se baterá bastante para que haja um chumbo deste diploma. E, enfim, fazendo um bocadinho de futurologia, eu acho que há boas hipóteses de Seguro não deixar passar este diploma por uma circunstância, porque ele... Mas veto político ou com sim, outra argumentação? Veto político. Apesar de existirem, de facto, juristas que veem ali inconstitucionalidades, mas enfim... Porque ele, ao longo do caminho, tem sido acompanhado de pareceres da ordem dos médicos, da ordem dos psicólogos, sublinhados que este diploma vai contra o que defende a OMS. Portanto, eu acho que Seguro tem aí campo para não deixar passar este diploma, mas estou bastante curiosa. Mas sobretudo uma coisa também, que é, nem sequer... Não tem muitas inconstitucionalidades por onde pegar. Mas também há uma outra político. coisa que é, e que Seguro pode pegar perfeitamente, nesse caso desse diploma, que é, não houve um estudo de impacto sobre o atual regime que justifique a mexida. Muito pelo contrário, todos os indicadores que existem são favoráveis ao regime que está atualmente em vigor. E, portanto, a própria Ministra admitiu que não foi feito nenhum estudo. E realmente andar a mexer com as políticas públicas e, sobretudo, políticas públicas que mexem com a vida concreta de vários cidadãos, quer dizer... É a ideologia, não é? Pois, e quando tens a Ordem dos Médicos contra, e alertar para as consequências destas medidas, a Ordem dos Psicólogos contra... Também tinhas a Ordem dos Médicos contra a morte medicamente assistida, não é? Mas é outra coisa, Não, mas eu acho que aqui o facto de ser uma mudança ideológica pode justificar o veto justamente político. Sim, não é? Mas também não estou a ver outro veto. Que a questão é, de facto, a direita que aprovou estes diplomas fez questão de falar, muitas vezes, da questão da ideologia de género, que é uma coisa que não existe, enfim, mas a verdade é, este diploma é o mais ideológico que poderia existir. Quer dizer, tudo isto é ideológico, nada disto é científico e, portanto, quer dizer, aí é de facto, para a esquerda, a lei laboral, obviamente, vamos ver que narrativa vai imperar aqui disto, porque também, realmente, com a CIPA a aproximar-se e a deixar cair as traves mestras do governo, eu também não sei que reforma é que vai sair dali e que justificações é que vão ser dadas para cantar vitória. Assim, na UGT e no PS eu vou conseguir perceber as narrativas de vitória. No governo, sinceramente, não vou conseguir compreender, nem, na verdade, nos patrões. O presidente da CIP teve uma expressão muito, muito engraçada quando anunciou estes recuos, que foi que esta reforma, com estes recursos, teria um passo de pardal. É, passo de pardal. Sim. Mas então, entre avanço zero e passo de pardal. se na É reforma sempre melhor o laboral passo de a pardal. coisa pode, enfim, acabar por morrer na praia, no caso dos diplomas de autodeterminação de género, não vai morrer na praia e talvez seja esse o grande primeiro teste de embate de Seguro com a esquerda. Que eu, enfim, quero também acreditar que, de facto, o Presidente da República também vai pôr aqui um travão, mas não sei, vamos ver. Outro tema, e para introduzir um assunto final que tem ganho espaço no noticioso e que ainda hoje ganhará, depois do Chega a apresentar a sua proposta, é a revisão constitucional. Maria, quase ninguém quer esta revisão. O PSD tirou-a para a segunda fase da legislatura, o PCP diz que não quer, mas que se ela existir irá a jogo, o PS não quer. Que futuro há para uma revisão que tem de ser feita por 2/3 dos deputados e que, pronto, ninguém Parece quer. que ninguém quer, não é? Só o Chega. Na prática, depende do que é que o PSD quiser fazer neste momento, não é?
André Ventura pode apresentar a revisão constitucional esta tarde e acontecer como aconteceu há 3, 4 anos, em que depois dos 30 dias é constituída a Comissão e a Comissão em 45 minutos abre e fecha, não é? Sim. Pronto. É o que tem acontecido desde 2005, nunca mais se conseguiu fazer nenhuma alteração. Não tem acontecido exatamente assim. Não tem acontecido exatamente assim, e era aí que eu ia pegar, porque a última vez a revisão constitucional depois foi ali feita um bocadinho a reboque da necessidade de fazermos uma lei de emergência sanitária, não é? E havia já ali uma série de áreas, ou melhor, uma série de questões em que PS e PSD estariam ali mais ou menos de acordo, porque a verdade é que é preciso criar bases constitucionais para essa lei de emergência sanitária, também, por exemplo, para o uso de metadados para fins de investigação criminal, e essa questão, por exemplo, é cada vez mais fundamental, tendo em conta que o crime é também cada vez mais digital, online, as comunicações são cada vez mais online e digitais e, portanto, é mesmo fundamental. Agora, na questão da revisão constitucional, o problema é abrir-se, não é? Porque aquilo é ali uma caixa de Pandora. Porque a partir do momento em que alguém abre um processo de revisão constitucional, há sempre ali uma tentação de vamos só fazer aqui esta alteração cirúrgica só que para nós conseguirmos fazer esta alteração cirúrgica, que tem que ser por 2/3, não é? Se calhar alguém que nos vai aprovar essa alteração cirúrgica também quer mexer noutras coisas. Em troca, pronto. Sim. Portanto, eu tendo a acreditar que o PSD vai cumprir aquilo que disse e permitir que isto seja aberto e fechado praticamente na mesma tarde. Não sei qual é que será o impacto que essa decisão de deixar o Chega a falar sozinho poderá ter na relação entre o Chega e o PSD. Mas quanto ao PS, o PS na prática há de estar à espera de ver o que é que o PSD vai fazer, não é? Sim. Mas diria que é um pouco isso. Aqui depende muito mais, talvez, do PSD, porque quem está a jogar é o Chega e a Iniciativa Liberal. E é à direita que se consegue fazer uma revisão constitucional sem precisar da esquerda, não é? Pela primeira vez na nossa democracia. E, portanto, é esperar que o PSD seja coerente e, de facto, espere pela segunda fase da legislatura. Filipe, o Chega anunciou que ia apresentar uma proposta, já falhou os prazos inicialmente prometidos, mas hoje é o dia em que ficaremos a conhecer as prioridades. O que é que podemos esperar? Tu já escreveste sobre isso? Já, eu e o país inteiro, não é? Quer dizer, mas desde logo quando o anúncio de André Ventura que seria apresentado um projeto de revisão constitucional em abril, que derrapou para maio, ele desde logo fez logo a primeira, que é retirar a carga ideológica da Constituição. Portanto, a referência que está no preâmbulo, Estado Socialista. Ao caminho para o socialismo, não é? Enfim, e que... Algo em que o PSD daria todo o apoio, não é? Era nessas questões das alterações cirúrgicas que eu estava a referir, estamos a falar não é? de um preâmbulo, não é? De uma norma jurídica, é um registro histórico dos tempos da Constituinte, isto cheira a revanchismo e nada mais do que revanchismo, até porque de facto não tem nenhuma implicação jurídica na prática, e portanto é uma questão que, enfim... É tentar reescrever a história, mas pronto, é o que é. Bom, se fizesse uma revisão constitucional só para alterar o preâmbulo, era inédito, diria eu. Não deve ter acontecido muitas vezes noutros países. Mas pronto, na matéria de substância, temos aqui, de facto, a revisão do modelo económico. O Ventura diz que na atual Constituição está muito assente num modelo estatizante, que existe alguma neutralização do setor privado. Aqui também já a Iniciativa Liberal já fez questão de vir a terreiro dizer que sim, vai entrar no processo, vai a jogo, e uma das coisas é elevar o direito de propriedade a direito fundamental, por exemplo, e diria que aí é uma coisa que o Chega também provavelmente estaria de acordo e que quer mexer. Mas as grandes coisas estão no sistema político e na reforma da justiça. Desde logo, no sistema político temos a redução de cargos, uma bandeira super presente do Chega é a redução do número de deputados, mas se olharmos, por exemplo, também para outras propostas já no passado de revisão constitucional do Chega, temos na questão de períodos de nojo maiores para políticos que saiam dos cargos. As portas giratórias, não é? Exato. Até tínhamos uma questão que era os que tutelaram empresas, ou seja, por exemplo, um governante na área do ambiente que fosse trabalhar para uma empresa no ambiente que estaria de forma vitalícia impedido de trabalhar naquela área, que enfim, suponho que sejam propostas que vão ser recicladas. E depois uma outra que tem a ver com a justiça. Perpétua, por exemplo. Tem a ver com a justiça, e na prisão perpétua o Chega sempre foi
dando uma no cravo e uma na ferradura, às vezes parece estar mais presente, outras vezes parece que se afasta mais um bocado dessas questões. Agora, Ventura frisou, quando fez esses objetivos, quer olhar para as penas, inclusive a questão da prisão perpétua, também quer a possibilidade de menos recursos nos tribunais para não entupir tanto, quer tornar os cargos menos partidarizados. Vamos lembrar que estamos ainda com as eleições dos juízes para o Tribunal Constitucional também aqui bloqueadas e, portanto... Quer mesmo menos partidarizados, mas faz fim-capé em nomear, não é? E depois há outra coisa que de certeza que vai voltar também, não é? A castração química também será outro dos pontos que podemos esperar do projeto de revisão constitucional do Chega. O que é que acontece? PSD não deve ir a jogo. Se Hugo Soares for consequente com aquilo que disse, não vai a jogo. A verdade é que a realidade é dinâmica. E se acontecer aqui alguma coisa, vamos supor que é muito importante que o Chega alinhe para uma reforma laboral, enfim, e o voto seja mesmo importante, se calhar aí o PSD vai dar alguma, enfim, margem de poder discutir alguma coisa da revisão constitucional, mas a verdade é que Hugo Soares, até na entrevista ao Expresso, disse que essa não é uma prioridade, voltou a falar de ajustar para a segunda parte da legislatura, para a segunda metade, que também, na verdade, daqui a um ano está aí, mas que as revisões constitucionais, o PSD é pivô e neste momento não faz parte. Sim. Agora, vamos ver. Se o PSD, por acaso, inverter alguma coisa aqui, e não é uma questão de sumenos, o facto de, quando questionados, já no âmbito deste processo do Chega, nunca dizem que sim nem que não, nunca dizem nada. E, portanto, Se comprometem. é para deixar essa porta entreaberta. Pronto. Quando, o que der jeito, dá jeito. Vamos ver. Mas eu quero acreditar que, de facto, isto, como disse, de facto, o que Soares nessa entrevista, abre-se na hora e fecha-se na hora. E, portanto, vamos ver. Vamos finalizar com o público notório, Suzete. Queria falar das declarações de André Ventura esta semana, que me parecem chocantes até para os standards habituais de André Ventura, que veio acusar o Ministro da Administração Interna de ter feito declarações pouco felizes, não sei o que é que chamarias do próprio, e de fazer gala de ações contra polícias. E disse isto no dia em que foram, e na sequência, da detenção de mais 15 polícias no âmbito das suspeitas de tortura e violação na esquadra do Rato em Lisboa, da PSP. Portanto, não estamos a falar de nada menos do que isto. Estamos a falar de agentes da PSP que são suspeitos de tortura em esquadras da PSP. Que André Ventura tenha a dizer sobre isto, o que tenha a dizer sobre isto e precisamente na sequência disto, o que ele tem para dizer é que o Ministro está a fazer gala de ações contra polícias e acrescentando-lhe o já habitual que em Portugal os criminosos têm mais direitos que os políticos, deixa muito pouco descansada sobre a visão de Ventura e do Chega sobre o que é o papel da polícia, das forças da autoridade e qual é a margem de atuação das forças da autoridade. Não é a primeira vez que isto acontece. Já tivemos casos com a morte do Odair Muniz, por exemplo, em que se ouviram coisas absolutamente extraordinárias daquela bancada, mas é de facto muito, acho que ter esta atitude perante um caso absolutamente chocante como este, enfim, agora caberá à Justiça apurar o que é que aconteceu, mas também por isso parece-me que as declarações de André Ventura são chocantes. Ele tem um quiproquo com o Luís Neves, não é? Desde que Luís Neves disse na Assembleia da República, foi perentório a dizer que não há uma ligação entre imigração e criminalidade. Sim, tem, portanto, e vai ter, e já percebemos que há e haverá ali, e haverá ali uma questão. Mas acho é que, tirando até aqui a questão com o Ministro, este posicionamento num caso absolutamente inacreditável, com esta gravidade, enfim, acho que não há muito mais para dizer do que uma absoluta condenação. Estamos a falar de suspeitas, mas enfim, a confirmarem-se o que se sabe até agora, é um caso, enfim, faltam-me palavras. Obrigada, Suzete. Filipe. Eu vou para um dos fetiches dos média nacionais, que o Dr. Pedro Passos Coelho... Só dos média? Enfim, para já dos média. Mas então, voltou a aparecer esta semana num evento à porta fechada na nova SBE, mas a Lusa conseguiu, de facto, fazer aqui jornalismo à antiga e conseguiu escrever sobre o que aconteceu lá dentro. Foi uma sessão longuíssima, de 1h50, de perguntas e respostas de alunos, mas eu quero salientar uma frase
que achei muita graça. Vou passar a ler. Ele falava, de facto, de os jovens terem de preparar o seu futuro e apostar no seu futuro, porque, e agora a citação, a malta que está na política não tratará. Conheço-os todos. A maior parte da malta que está na política quer estar lá. Quer fazer como o Dr. António Costa, gerir o dia-a-dia, arranjar empregos para os amigos, colocar os apoiantes, controlar, mandar, ser obedecido. Porquê? Porque essa é a natureza do poder. E isto Como não é... se não fosse um político. E isto, Como se não mas quisesse voltar. isto não é sobre António Costa. A questão é essa. Maria. Olha, eu escolhi um episódio que aconteceu ontem à tarde no plenário. Durante as declarações políticas, o PS tinha escolhido o tema da educação e numa interpelação dos outros partidos, nomeadamente do Chega, o deputado Francisco Gomes, que é o deputado do Chega eleito pela Madeira, utilizou um discurso muito duro, ele foi mesmo bruto na forma como falou, e a dada altura diz que a culpa dos problemas das escolas era do PS, uma série deles, e aí o PS nem sequer falava, por exemplo, do aumento do discurso de ódio nas escolas. Como resposta, o deputado do PS, Porfírio Silva, disse-lhe que, pois, há um aumento do discurso de ódio nas escolas, é um facto, infelizmente, mas a verdade é que quem tem mais contribuído também para o aumento do discurso de ódio tem sido o Chega. E a verdade é que aquilo que vemos em muitos plenários são as galerias cheias de turmas, de escolas de norte a sul, que assistem a esse discurso com palavras, gestos, atitudes, gritos, urros, pateadas, enfim, uma forma de estar que é o contrário daquilo que deveria ser uma discussão política. Uma discussão política não precisa de ter isto, discussão política precisa de ter argumentos e não este tipo de atitudes. E, portanto, sim, de facto, o Chega tem normalizado esse discurso perante alunos. Obrigada aos três, obrigada a quem ficou connosco até ao fim. O Poder Público volta na próxima quinta-feira. Até lá. Boa semana. Até para a semana. Tchau. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.